Ondas da Ciência, o programa de rádio da FAPEMIG. Você sabe o que é musicoterapia? Segundo o professor Renato Sampaio, coordenador da Clínica de Musicoterapia da UFMG, é a utilização da música para promover a melhoria do bem-estar de uma pessoa ou de uma comunidade, mas no contexto de uma relação terapêutica. É um tratamento, é terapia. Essa utilização da música, ela se baseia em estudos tanto do ponto de vista da cultura, do como a pessoa se insere no meio da cultura e como ela utiliza a música como cultura, quanto também do ponto de vista das neurociências, por exemplo, onde a gente tem como que a música é processada e quais são os efeitos da música e desse processamento musical no sistema nervoso. Só para você ter um exemplo, em uma pesquisa recente feita lá no programa de neurociências da UFMG, percebeu que realmente aquelas pessoas que tinham uma formação musical e que praticavam música cotidianamente tinham um desempenho extremamente superior do que as pessoas que não tinham essa prática musical, por exemplo, em relação a coisas como atenção sustentada, atenção dividida, memória, enfim, vários outros tipos de aspectos cognitivos. Então, professor, existe uma diferença entre a musicoterapia e o uso benéfico da música, não é isso? Sim. A música não é exclusividade do musicoterapeuta, né? A música é da comunidade, da população de um modo geral. O que é exclusividade, digamos assim, do musicoterapeuta são a utilização das teorias e técnicas específicas da musicoterapia. Porém, mesmo alguma parte desse conhecimento ele pode ser compartilhado com as pessoas no sentido de como que as pessoas podem utilizar a música para melhorar a sua condição de saúde sem necessariamente estarem envolvidas em um processo terapêutico. Por exemplo, se eu consigo melhorar a minha consciência sobre que tipo de música serve para eu me acalmar quando eu estou muito nervoso, quando eu estou agitado. Tipo, peguei um trânsito. Como que eu posso usar a música para me acalmar? Que tipo de música eu posso utilizar para me acalmar? Ou como eu posso fazer música para me acalmar nesse momento? Eu estou fazendo um benefício para a minha saúde, mas nesse momento eu não estou fazendo terapia, né? Porque terapia envolve processo terapêutico, envolve a presença de um terapeuta, que é alguém qualificado a prestar um tipo particular de ajuda, e de um paciente, que é alguém que necessita de ajuda para melhorar a sua condição de saúde. Tem que ter um objetivo, né? Sim, toda terapia ela tem um processo, ela tem um objetivo, ela tem um plano de atendimento, ela tem uma forma de avaliar os seus efeitos, se está acontecendo adequadamente ou não. Então, você precisa de vários aspectos para você ter realmente um processo terapêutico. E uma delas é, no mínimo, a presença de duas pessoas e de uma relação que acontece ao longo de um determinado período de tempo. Agora, professor, que tipo de problema clínico ou de saúde que pode se beneficiar da musicoterapia? A princípio, qualquer pessoa com qualquer condição de saúde pode vir a se beneficiar da musicoterapia. O que a gente tem que avaliar é se para aquela pessoa específica não há algum tipo de contraindicação para a musicoterapia ou para algum tipo de técnica, para algum tipo de intervenção musicoterapêutica em particular. Por exemplo? Havia um certo tempo atrás um tabu em relação ao que a gente costuma chamar de epilepsia musicogênica. É um tipo de crise convulsiva que a origem, que o gatilho para ela são estímulos sonoros. 20 anos atrás se falava que essa pessoa então não deveria ser indicada para a musicoterapia, que justamente o contrário. Como o estímulo que é o gatilho para a crise convulsiva é sonoro, você fazer um trabalho de conscientização ou de desensibilização sonora com essa pessoa vai ajudá-la a controlar a crise convulsiva. Então, a verdade é qual é o tipo de tratamento que vai ser adequado para essa pessoa para que ela possa ter um benefício desse tratamento e não um procedimento que você vai fazer que vai causar uma iatrogenia, ou seja, alguma coisa que você faz na melhor das intenções, mas vai causar mais mal do que bem para o paciente. Agora, professor, hoje em dia nós em geral usamos muito fone de ouvido, a gente ouve muita música. Alguma explicação dentro do conhecimento da musicoterapia? Existem algumas possibilidades, tá? A gente vive num mundo com muita poluição sonora, tão perigosa quanto, digamos, a poluição do ar ou outros tipos de poluição. Então, uma das coisas que mais causa estresse no trânsito são as buzinas, é o barulho excessivo de motor e moto passando no seu lado o tempo inteiro. Isso acaba te despertando para um estado de alerta que vai causar uma necessidade de ajustamento que vai te estressar. A pessoa colocar uma música que lhe é familiar, que é do gosto dela, que é da escolha dela, muitas vezes é uma forma da pessoa tentar se distrair ou tentar se isolar dessa poluição sonora
sonora que está no ambiente em que ela está. É uma outra questão também que às vezes as pessoas têm uma necessidade de se autoestimular. A música que eu gosto, ela me ajuda de uma certa forma a me centrar, reafirmar quem eu sou. Por isso as pessoas às vezes necessitam hoje em dia disso. As pessoas, justamente pelo estresse da vida cotidiana, a gente está sendo muito demandado para 1 milhão de tarefas, 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Então a gente precisa muitas vezes retornar a um estado de centramento e escutar uma música que lhe é familiar, que faz parte da sua história, principalmente uma música que tenha sido da sua escolha, te ajuda a recentrar, digamos assim. Porém, isso também tem um efeito negativo, porque ele pode ser mal utilizado na forma de a pessoa estar tão voltada para si que ela acaba se isolando, ela acaba perdendo o contato com o mundo. Então ela está distraída, por exemplo, com seu fone de ouvido e não percebe uma coisa que está acontecendo ao redor dela, por exemplo, ela está caminhando na rua, perigos que possam estar ameaçando o bem-estar dela. Além disso, tem também a questão da hiperestimulação, né? Se você hiperestimula o seu córtex auditivo, você pode não só estar ocasionando um estresse também, como você pode estar, ao longo do tempo, gerando uma surdez. Este foi o Ondas da Ciência, por hoje é isso. Eu sou Marcos Vinícius dos Santos e espero você na semana que vem. fapemig.wordpress.com ou youtube.com.br/Ondas da Ciência 1. Até a próxima!